Três. A fase. Para o cálculo da pena definitiva, são consideradas as causas de aumento e de diminuição previstas na parte geral e na parte especial do CP, tais como tentativa, art. 14, e arrependimento posterior, art. 16, homicídio privilegiado, art. 121, parágrafo 1. O furto noturno, art. 155, parágrafo 1. O etc., conforme já visto, prevêem um quantum de exasperação ou de redução de pena, diferenciando-se das agravantes e atenuantes, podendo a pena definitiva ficar além ou aquém da pena cominada ao tipo. Alguns princípios devem ser observados. No concurso de majorantes ou de minorantes previstas na parte especial, poderá o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, porém, a causa que mais aumente ou diminua. Art. 68, parágrafo único. As majorantes devem incidir em primeiro lugar e separadamente, enquanto as minorantes incidem cumulativa e posteriormente. Posição de Regis Prado. Para Bittencourt, todas incidem cumulativamente. As regras do concurso material, formal e crime continuado são as últimas operações a serem feitas. Estabelecida a pena definitiva, terá o juiz determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Por fim, deverá analisar se é caso de substituição da pena, art. 59, IV, ou de suspensão de sua execução, art. 157 da LEP, devendo motivar em qualquer hipótese. Não confundir causa de aumento e de diminuição com qualificadora. Nesta, há uma nova cominação no mínimo e no máximo em relação ao crime simples, e os novos limites mínimo e máximo fixados pela qualificadora servirão como parâmetro desde as circunstâncias judiciais. As causas de aumento são previstas em infração 9 1/3, 1/6, metade, e são aplicadas na terceira fase de aplicação da pena. Penas restritivas de direito. 1. Introdução. Ao prolatar uma sentença condenatória, deve o juiz verificar se não é o caso de substituir a pena privativa de liberdade por uma outra espécie de pena, art. 59, IV, ou pelo sursis. As penas restritivas de direito são autônomas, e não acessórias, e substitutivas, não podem ser cumuladas com penas privativas de liberdade. Também não podem ser suspensas nem substituídas por multa. As penas restritivas de direito foram paulatinamente introduzidas como uma alternativa à prisão. Seu campo de atuação foi significativamente ampliado pela Lei 9.714/98. 2. Pressupostos. As penas restritivas de direito não podem substituir a pena privativa de liberdade em toda e qualquer ocasião. Para ser aplicada, é preciso que sejam observados os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Estes requisitos são de duas ordens. A. Objetivos. Pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, desde que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Art. 44, e, uma à parte. Qualquer crime culposo, art. 44, e, infine, a exigência que o crime seja culposo, ou, sendo doloso, o crime, com pena até 4 anos, cometido sem violência, revela o desvalor da ação, além do desvalor do resultado. Quanto aos crimes de menor potencial ofensivo, pena máxima até 0,1 ano, art. 61 da Lei 9.099/95, ressalte-se que, mesmo cometidos com violência ou grave ameaça, lesões leves, art. 129, caput, ameaça, art. 147, etc., eles têm regras próprias na Lei N. 9.099/95. B. Subjetivos. Não reincidência em crime doloso, art. 44, e a reincidência era uma vedação absoluta antes da Lei 9.714/98. Todavia, com a nova redação do art.
44, parágrafo 3º, do Código Penal. Apenas a reincidência em crime doloso impede a concessão do benefício, e este impedimento sequer representa uma vedação absoluta, pois, na forma do art. 44, parágrafo 3º, pois o juiz, mesmo em caso de reincidência em crime doloso, pode utilizar a substituição, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja específica. Prognose favorável no sentido de que a substituição será suficiente, tendo em vista a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem assim os motivos e circunstâncias do crime, art. 44, in. Ressalte-se que trata-se de pena substitutiva, isto é, o juiz primeiro fará o cálculo da pena privativa de liberdade, e depois examinará se presentes os requisitos subjetivos e objetivos para a substituição por pena restritiva de direitos. Se a pena for igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por uma pena restritiva de direito ou por multa. Se igual ou superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por art. 44, parágrafo 2. Pena restritiva de direitos mais multa ou 2 penas restritivas de direitos pode, contudo, haver aplicação cumulativa de restritiva de direito com multa mesmo quando a condenação seja inferior a 1 ano. Ocorre quando a cominação legal for de pena privativa de liberdade mais multa. O que não se permite é a substituição cumulativa para as 2 penas referidas quando se tratar de crimes cuja condenação seja igual ou inferior a 1 ano. A aplicação de pena restritiva de direitos não é um direito subjetivo do réu, depende de avaliação do juiz no caso concreto. No entanto, entende-se que o juiz, se presentes os requisitos objetivos, não havendo reincidência em crime doloso, o juiz necessita fundamentar a decisão que não concede a liberdade. Luiz Regis Prado. Não há impedimento que se dê a substituição mesmo em caso de crimes hediondos, Lei 8.072/90, mesmo que presentes requisitos de natureza objetiva e subjetiva. 3. Espécies 3, 1. Prestação pecuniária, art. 45, parágrafo 1. Tem caráter indenizatório, e consiste no pagamento de dinheiro à vítima, seus dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social, só se não houver dano ou se não houver vítima imediata / parentes é que o pagamento irá para entidade pública ou privada com destinação social. Trata-se, na verdade, de uma forma de reparação do dano, pois o valor pago deve ser abatido do valor da condenação civil. Cesar Bittencourt defende a ampliação para enfeixar a composição civil do GCRIM, compensação da prestação pecuniária decorrente de transação penal ou condenação em audiência, art. 81, Lei 9.099/95, com eventual composição civil, em se tratando de ação penal pública incondicionada, pois nas outras, a composição civil faz extinguir a punibilidade. O juiz deve fixar importância entre 1 e 360 salários mínimos. Alguns questionam a constitucionalidade dessa vinculação, vide cf. art. 7, iv. infine. 3, 2. Prestação de outra natureza, inominada, art. 45, parágrafo 2. O art. 45, parágrafo 2º preceitua que, aceitando o beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza, cestas básicas, medicamentos, etc. Não pode ter natureza pecuniária, não pode ser multa, perda de bens ou valores, nem prestação pecuniária. Acontece que pena inominada é igual a pena indeterminada, o que feriria o princípio da reserva legal. A substituição tem de ter caráter consensual, pois precisa da concordância prévia do beneficiário. Se já estiver em grau recursal, o processo deve baixar para ser examinado o cabimento e eventual oitiva do beneficiário. O tribunal não pode aplicar essa pena. Cesar Bittencourt entende que o beneficiário de que trata o dispositivo não é o condenado, mas aquele que se beneficiaria com o resultado da prestação pecuniária que seria aplicada. 3. Perda de bens e valores, art.
45, parágrafo 3º, a perda de bens e valores visa impedir que o réu obtenha qualquer benefício em razão da prática do crime. Deve-se distinguir o confisco efeito da condenação do confisco pena. O primeiro se refere a instrumentos e produtos do crime, art. 91, I, A e B, enquanto o segundo relaciona-se com o patrimônio do condenado, indo para o Fundo Penitenciário Nacional, motivo pelo que se questiona sua constitucionalidade. A perda de bens incidirá sobre o maior dos valores, o montante do prejuízo causado ou provento obtido pelo agente ou por terceiro pela prática do crime. 3, 4. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, art. 46. A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, de acordo com as suas aptidões, que deverá ser cumprida em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos afins, em programas comunitários ou estatais. Pode ser aplicada para as condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Penas inferiores a 6 meses estão sujeitas a outras penas alternativas, não de prestação de serviços à comunidade. A prestação de serviços à comunidade deve ser cumprida à razão de 1 hora de trabalho para cada dia da condenação. Em outras palavras, para cada hora de trabalho, o condenado diminuirá 1 dia de condenação. Mas como a prestação de serviços deve, em regra, ter a mesma duração, cp. art. 55, da pena privativa de liberdade cominada, ENSE, pena de 9 meses de detenção igual 9 meses de prestação de serviços à comunidade. A regra é que o condenado trabalhe 1 hora por dia. Contudo, se a pena substituída for superior a 1 ano, poderá o condenado cumprir a pena de prestação em menos tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Isto é, quando a pena substituída for superior a 1 ano, o agente pode trabalhar mais de 1 hora por dia, para cumprir a pena em menos tempo, nunca inferior à metade do tempo da pena fixada. Art. 46, parágrafo 4º, 3, 5. Interdição temporária de direitos, art. 47, consiste em proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. A suspensão é temporária, não precisa ser crime contra a administração pública, basta ter havido violação dos deveres inerentes ao cargo, função ou atividade. Não se confunde com a perda do cargo, efeito da condenação, cp. art. 92, I. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público decorre do crime cometido com prática de violação dos deveres de profissão, atividade ou ofício. Abrange, por conseguinte, apenas a profissão em que ocorreu o abuso, não envolvendo outras profissões que o agente possa exercer. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo somente para crimes culposos de trânsito quando, à época do crime, o condenado era habilitado ou autorizado a dirigir, não se aplicando a permissão para dirigir veículos, art. 148, parágrafo 2, CTB, porque não prevista em lei. Proibição de frequentar determinados lugares na verdade, é restritiva de liberdade, e não de direito. Deve haver uma relação criminógena entre o lugar em que o crime foi praticado e a personalidade, conduta do apenado, não sendo para qualquer tipo de crime, lugar ou infrator. Pela sua natureza, deve ser aplicada apenas aos delitos relacionados ao mau uso do direito interditado. Possui caráter preventivo especial, impedir a reincidência, e geral, reflexo econômico. Não se confunde com os efeitos da condenação do art. 92, visto que estes são sanções éticas ou administrativas, e não penais. 3, 4. Limitação de fim de semana, art. 48, consiste na obrigação de permanecer, aos fins de semana, por 5 horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, no qual serão ministrados cursos e tarefas educativas. 4. Considerações finais. As penas restritivas de direito como incidente da execução, art. 180, lep.
Tais penas podem ser convertidas em privativas de liberdade pelo tempo restante, face à detração, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou de reclusão, art. 44, parágrafo 4, infine. Isto se dá quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta, o apenado deve ser ouvido, de ver-se que, se o descumprimento for da prestação pecuniária, como a CF proíbe a prisão por dívida, deve ela ser convertida em dívida de valor executada como no caso da multa, ou quando sobrevier condenação por crime praticado após a imposição da restrição, se o crime foi praticado antes, não necessariamente, se a pena posterior for suspensa ou substituída ou for possível o cumprimento das duas condenações de forma simultânea, está autorizada a manutenção da pena restritiva. As causas especiais de conversão, para cada modalidade de pena restritiva de direitos, está na LEP, a partir do art. 181. Penas pecuniárias. 1. Introdução. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença, calculada em dias multa. Atinge, portanto, o patrimônio do condenado. 2. Aplicação. Para a dosimetria da pena de multa, deve o juiz passar por 3 etapas. A. Uma fase. Fixação do número de dias multa com base em todas as circunstâncias, judiciais, legais, agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição, mínimo de 10 e máximo de 360. B. 2. A fase. Valor do dia multa, tendo em vista a situação econômica do réu, art. 49 e parágrafo min. De 1,30 do maior salário mínimo vigente e máximo de 5 vezes esse salário. C. 3. A fase. Se a multa for ineficaz, em virtude da situação econômica do réu, pode o juiz triplicar o valor, art. 60, parágrafo 1. Preceitua o art. 49, parágrafo 2, que, quando da execução, deve haver atualização do valor da multa pelos índices de correção monetária. Já entendeu o STJ que o termo ACU é a data do fato. O pagamento pode ser feito integral ou, a requerimento do condenado, pode ser feito de forma parcelada, art. 50. Pode ser ainda mediante desconto em folha nos casos do parágrafo 1 do supracitado artigo, desde que não incida sobre os recursos indispensáveis à sobrevivência do condenado e de sua família, parágrafo 2. Na hipótese de previsão em abstrato de pena privativa de liberdade e de multa para determinado crime, pode o juiz substituir a prisão por uma multa e somá-la com a outra. Damásio de Jesus e Alberto Silva Franco entendem que a substituição pela multa absorveria a outra. Já Alexandre de Moraes e Jean Paulo Mano entendem que o juiz não pode se ater à substituição apenas, devendo somar as multas aplicadas. Há de se ressaltar que a súmula 171, STJ, diz que cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defesa à substituição da prisão por multa. Grifamos. Oups, diz o art. 60, parágrafo 2, que a pena privativa de liberdade aplicada não superior a 6 meses pode ser substituída pela de multa, de acordo com os critérios do art. 44, e em terceiro entende-se tacitamente revogado por força do parágrafo 2 do art. 44, que permitiu a substituição da prisão não superior a 1 ano por multa, alteração introduzida pela Lei N. 9.714, 98, 2. Execução da multa não paga. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa transforma-se em dívida de valor, devendo ser aplicada a legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive quanto às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, art. 51, com redação dada pela Lei N. 9.268, 96. Assim, não é mais possível a conversão da pena de multa descumprida em detenção. A dúvida que ficou é: a quem cabe promover a sua execução? Damásio de Jesus e Fernando Capês defendem que a atribuição é da Procuradoria Fiscal perante a Vara da Fazenda Pública, com prescrição quinquenal, regras do CTN e da Lei N. 6.830, 80.
Já César Bittencourt, Alexandre de Moraes e Jean Paulo Osmanio defendem que a atribuição é do Ministério Público perante a Vara das Execuções Criminais, arts. 164 a 167, LEP, com prescrição de 2 anos, art. 114, CP, e causas interruptivas e suspensivas da Lei N. 6.830, 80. Sobrevindo doença mental, fica suspensa a execução da pena de multa. Suspensão condicional da execução da pena, sursis. 1. Introdução tendo em vista a falência do sistema penal típico, uma vez que o encarceramento, ao invés de evitar a criminalidade, tem propiciado muitas vezes a reincidência. O sursis foi uma das medidas encontradas pelo legislador com o objetivo de funcionar como um substitutivo da pena privativa de liberdade. A natureza jurídica do Instituto gera controvérsias entre os doutrinadores. Para uns, trata-se de um substitutivo penal, seria uma pena moral. Para outros, é uma causa extintiva do delito e da ação. Para terceiros, é uma condição resolutória do direito de punir. A posição dominante defende que é um direito público subjetivo do condenado. Frederico Marques, Mirabete, César Bittencourt, Luiz Regis Prado, Magalhães Noronha. Em nosso ordenamento, o sursis, originário do sistema belga-francês, pressupõe uma sentença penal condenatória, em que a pena aplicada seja privativa de liberdade, cuja execução fica parcialmente suspensa por um determinado período, de 2 a 4 anos em regra, e sob determinadas condições. É uma modificação da forma de cumprimento da pena suspensa, visto que, no primeiro ano do período de prova, a pena é executada sob a forma de pena restritiva de direitos, art. 78, parágrafo 1, o CP. É importante salientar que não deve ser confundido com a suspensão condicional do processo, instituto previsto no art. 89 da Lei N. 9.099, 95, pelo qual, como o próprio nome diz, observados os pressupostos, dá-se a suspensão do andamento do processo, enquanto no sursis, há todo um processo com sentença condenatória transitada em julgado e o que se suspende é somente a execução da pena aplicada. 2. Requisitos. Os requisitos para a concessão do sursis dividem-se em objetivos e subjetivos. Os primeiros são: a. Natureza da pena. Só é admissível sursis quando for imposta pena privativa de liberdade, CP. Art. 77. Não é admissível sursis quando a pena for restritiva de direitos ou multa. B. Quantidade da pena privativa de liberdade. A pena imposta não deve ser superior a 2 anos. Art. 77, caput, com exceção do art. 77, parágrafo 2, que fixa pena não superior a 4 anos em caso de condenado maior de 70 anos ou que apresente sérios problemas de saúde. C. Inaplicabilidade de penas restritivas de direitos. Arts. 44 e 77, in. Já os requisitos subjetivos são: a. Não reincidência em crime doloso, art. 77, e. De notar-se que a condenação anterior em pena de multa não impede o benefício, art. 77, parágrafo 1, nem mesmo a concessão do perdão judicial. B. Prognose favorável de não voltar a delinquir, mediante a análise da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime, art. 77, e. O condenado tem a faculdade de concordar ou não com a concessão do sursis, preferindo se submeter ao cumprimento da pena. Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and like